Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Elegues. Algo diferente aqui nessa noite. Algo diferente aqui nessa noite. Eu estou todo arrepiado aqui nesse lugar. Eu sei que não é vento de ventilador, não é frieza nenhuma, mas é a presença bendita do Espírito Santo que se faz presença nessa noite. Levanta a tua mão, glorifica o nome dele, porque ele está presente aqui. A honra, a glória, toda para ele aqui nesse lugar. E é bom quando ele está na casa, porque quem canta tem dificuldade de cantar, quem prega tem dificuldade de pregar, porque o melhor aqui é ele. Quem deve ser adorado aqui é ele. A glória, a honra, a majestade é dele. Deixa eu me ajeitar um pouco, eu estou trêmulo, viu? Mas não é de medo, não, é a presença dele, viu? Porque houve algo especial aqui nessa noite, pastor. Gênesis 22, quem achou, diga amém. Vou ler só um versículo para nós ganharmos tempo. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Ele tomou fogo e o cutelo na mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Primeiramente, meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero pedir perdão, viu, pastor, pela igreja. A minha esposa já era para estar comigo hoje, mas ela fez uma cirurgia. Eu cheguei atrasado, 7h10, eu ainda estava ali em Campina Grande. Levei ela em casa ali em Juazeirinho, tem uma casa ali em Juazeirinho. Quando eu saí, comprei essa casa. E não teve como ela ir. Foi uma cirurgia na boca, no dente, ali levou uns 10 pontos. Um canal bem complicado, mas deu tudo certo, amém? E aí eu vim para cá para o culto, nas carreiras, né? E meditando, viu, pastor Felipe? Porque pastor é assim, ele está no carro, está pensando na mensagem, ele senta pensando na mensagem. Ele está num velório e está pensando na mensagem. Está numa festa e está pensando na mensagem. Mas eu quero louvar a Deus pelo do pastor Felipe, um amigo, companheiro, seus obreiros aqui que o ajuda no ministério, nas congregações, essa igreja linda. E isso é o que me motiva. Eu pastoreio a Juazeirinho e sempre acompanho os cultos. Sempre a gente chega em casa depois do culto e a gente, quando coloca lá na rede social, a gente vê os cultos passando, né? E esse aqui passa lá. Aí às vezes eu coloco lá para ver quem pregou, quem cantou. E a gente fica com aquela vontade. Um dia eu quero ir ali, mesmo pastoreando, mesmo sendo pastor, Felipe, mas a gente tem aquela veia evangelística. Tem aquela veia evangelística assim, onde eu vou ali. E eu que fiquei doido para vir fazer as festividades. Mas não tinha como, porque pastor às vezes também tem muitas atividades. E eu vi, eu assisti os cultos. E foi bênção de Deus. E eu tenho acompanhado e tem sido bênção do Senhor Jesus. Eu, meu irmão, parabéns ao pastor Felipe, toda a igreja, toda a direção. Me alegro por isso, viu? E muita gente aqui que eu conheço, não vou nem citar não, porque senão eu vou pecar, né? Tem muitos aqui, viu? Tem aqui embaixo, estou vendo, né? Tem aqui em cima. Então não vou nem falar agora, porque senão eu peco. Mas deixa aqui um abraço para todos vocês que já me viram aí, de baixo, de cima aqui. Desse pastor. Eu vou abraçar vocês, porque se vocês me abraçar, não dá para abraçar não, viu? Amém? Meus irmãos, Deus me deu uma mensagem ainda hoje. Mesmo que a gente, por muitas vezes, até pregue. Mas olhando para esse texto hoje, enquanto a minha esposa estava em Campina Grande, eu fiquei em casa, meditando e anotando algumas coisas. E eu vi coisa hoje que eu nunca tinha visto no texto.
que Deus me deu aqui nessa noite, nesse dia. E eu anotei, tem coisa que eu ainda vou anotar mais. Confesso que não está completo aquilo que Deus me deu, mas eu anotei o suficiente, aquilo que Deus falou ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Nós estamos diante de uma pergunta. A pergunta de Isaac para seu pai Abraão. Nós sabemos que não é fácil falar de Abraão. Sua história começa no capítulo 11 de Gênesis. Ainda quando seu pai faleceu nas terras, quando ele desejou ir para Canaã, e Abraão dá continuidade àquele projeto de seu pai, sair de Canaã, mas não saiu. Ele morreu naquela terra mesmo. Mas Abraão continua a jornada com Ló. Nós conhecemos no capítulo 12, o capítulo da sua chamada, o capítulo que Deus nos chamou, o capítulo que Deus fez promessas, porque Deus ainda faz promessas. Capítulo 13, Deus teve de o separá-lo do seu sobrinho. Então, um teve de escolher as campinas do Jordão, o outro ficou com a segunda hipótese. Capítulo 14, temos aquela história da guerra dos 4 reis contra os 5 reis de Sodoma. Temos Ló sendo levado cativo. Temos o resgate de Ló por Abraão e os 318 homens nascidos em sua casa. Mas também temos algo sobrenatural que aconteceu quando apareceu ali o sacerdote trazendo pão, trazendo vinho, depois de uma batalha. Porque o nosso Deus é o Deus que aparece também, não só nas batalhas, mas depois das batalhas. E Melquisedeque apareceu depois daquela batalha do resgate de Abraão. No capítulo 15, ele está um pouco indagando o seu coração. E Deus até fala para ele 2 coisas. Isso não lhe preenche. Porque Deus diz: olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Mesmo assim ele não se deu por feliz. Quem era que não ficaria feliz se o próprio Deus dissesse nessa noite: eu sou o teu escudo e o teu galardão? Todos nós ia para casa feliz, já recebi minha bênção. Ele não. Ele vai dizer: como? Se eu ando sem filhos, e o que eu tenho em minha casa é o servo. E todos nós às vezes entramos nessa fase, né? A fase do 100. Eu ando sem ser amigo, sem muitas coisas. Há uma fase do 100, sem dinheiro, sem oportunidades. Fase do 100. Mas Deus apareceu para ele. Ele arrancou de dentro daquela tenda e disse: olha para cima e vê o que eu tenho contigo, Abraão. Capítulo 16. Aconteceu o que não deveria ter acontecido. H entra na história do casal e todo mundo sabe o que aconteceu. Nasce Ismael. Mas já no 17, Deus tem seus planos. Deus muda seu nome. E com 99 anos, Deus diz: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Às vezes eu olho para esse versículo e digo: Deus, eu me escondo quando eu leio esse versículo. Porque tu está aí falando isso com um homem de 99 anos, andar na tua presença e ser perfeito, e eu que sou novo ainda. E Deus lhe fez a promessa, renovou a promessa, porque Deus renova promessas. Renovou a promessa de seu filho novamente, porque tem coisa que a gente esquece. As lutas às vezes fazem nós esquecer do que Deus fala lá atrás. Deus renova as promessas, renova tudo. E no capítulo 18, Deus resolve mais uma vez lhe fazer uma visita. Lógico, de maneira teofânica.
Porque no capítulo 18 a Bíblia diz que apareceu 3 varão. E Abraão notou. Abraão, quando viu os 3 varão que vinham, a Bíblia diz que ele se levantou, se inclinou. E ele tenho certeza que ele notou que um deles era diferente. Porque quando eles resolvem ir para Sodoma, um fica e 2 vão. Se você observar todo o texto, no capítulo 18 aparece 3. No capítulo 19 aparece 2. Por quê, pastor? Porque Manre era diferente de Sodoma. Abraão habitava debaixo dos cavaleiros de Manre. Manre significa o forte. Sodoma, em algumas linguagens, significa o fraco, onde habita o pecado. E Deus resolveu visitar aquele que habitava no forte. Veja que Deus não foi para Sodoma. Os anjos foi. Ele não, ele ficou com Abraão. Naquele momento de intercessão pelo sobrinho. Capítulo 20. Aconteceu o que deveria ter acontecido novamente. Altos e baixos de Abraão. Mentiu acerca de sua esposa para o rei Abimeleque. Capítulo 21. Ismael, Ásia, manda embora. E chegamos no capítulo 22. No capítulo 22, acontece algo interessante, que eu quero expressar em alguns minutos aqui nessa noite. Porque nós, como cristãos, estamos muito acostumados, eu percebo isso como pastor de igreja, somente a pedir. Parece que a igreja é o lugar onde a gente vai pedir. E a gente não veio aqui para só pedir. A gente veio aqui para entregar. E se esquecemos que o Deus a quem servimos, também Ele pede de nós. O texto começa dizendo, depois dessas coisas, de tudo aquilo que eu falei atrás, aqueles acontecimentos lá atrás. Mas no capítulo 22, Deus vai pedir algo de Abraão. Aí pediu o seu único filho. E aqui também é a prova do amor. Porque se você fizer um estudo em todos os textos que eu li nessa noite, você vê um Abraão que começa como Abrão, levantando altar, fazendo altar, enquanto Ló não tem um. Pode fazer um estudo sobre Ló, que Ló tinha tudo que Abraão tinha, e muitas coisas materiais, só não tinha altar. Por isso que sumiu da Bíblia. Sumiu da Bíblia. Se não fosse Pedro que salvasse Ló, nós não saberíamos o final de Ló. Porque um dia eu acredito que o Espírito Santo foi quem disse, na boca de Pedro. Coloca aí, Pedro. 2 Pedro 2,7. E o justo Ló. Aquele justo Ló, que muitas vezes até nós o criticamos. O que encerrou a sua caminhada numa caverna, tomando vinho, fazendo o que não devia. Mesmo lá, dali para frente, nada sobre Ló. Mas um dia Deus disse, olha, Jesus, quem sabe o Espírito disse, olha, coloca aí, Pedro. E o justo Ló andava com a alma fatigada pelos pecados da vida dissoluta do povo de Gomorra. Aleluia, glória a Deus. Ali onde aparece o justo Ló. Mas mesmo assim, Deus pediu algo a Abraão, porque nós nunca gostamos de ouvir o não. Um dia Jesus chegou e disse em Teberide para os discípulos, tem de vós alguma coisa de comer? E o discípulo, não. Olha só, quem tanto deu, quem tanto abençoou, agora está ouvindo
um não. E agora Deus vai confrontar Abraão. Por quê, pastor? Porque Abraão já não era aquele Abraão lá de trás. Abraão já não vinha mais como vinha antes. Há uma caminhada, há uma jornada. Os altares vão ficando para trás. A intimidade vai ficando para trás. Os sacrifícios vão ficando para trás. E vai tudo diminuindo. Uma coisa é Abraão antes de Isaac. E uma coisa é Abraão depois de Isaac. Quem é Isaac, meu pastor? É a promessa de Deus. Em meio às dificuldades, em meio às possibilidades que poderia existir, Isaac foi um milagre de Deus. Mas a alegria foi tão grande que talvez Abraão, tudo era Isaac. Como se fosse no dia de hoje, eu oro pela promessa, a promessa de filho. E Deus deu a promessa. E depois da promessa, Abraão não aparece mais na doutrina. Abraão não aparece mais nas escolas bíblicas dominical. Não aparece mais aos cultos de domingo. Porque ele prioriza algo. Mas nessa noite Deus me trouxe nessa noite para lhe dizer que Deus é o Deus da promessa. Mas a promessa não pode estar acima do Deus da promessa. Você pode ter tomado posse da promessa, mas não se esqueça do Deus da promessa. Glória a Deus, louvado o nome de Jesus. Eu quero falar aqui mais ou menos em 3 verdades. Por que eu não posso esquecer do Cordeiro? Perceba que Deus pediu o seu filho. Ele prepara tudo que era necessário para um culto. Coloca a lenha nas costas de Isaac. Se fosse falar sobre isso aqui, já daria outra mensagem para os pregadores que estão na minha retaguarda. O preço do culto, do sacrifício, o peso, a lenha pesava, estava sobre o ombro do jovem. Esse é o mal de hoje. Esse é o mal de muitos hoje. É que não sabe o que é o preço, o que é o peso de uma caminhada, de um sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Por isso que todo mundo quer vir para a igreja leve, sem peso, sem responsabilidade. Mas Isaac caminhava com seu pai, caminho de 3 dias, com lenha nas costas. É por isso que está assumindo as línguas estranhas. É por isso que está assumindo as profecias. Porque estamos querendo levar de todo jeito, de toda maneira. Mas Deus ainda coloca lenha nas nossas costas para saber o preço do culto e do sacrifício. Não, mas vai matar o bichinho, é peso e mais nada. Aleluia, glória a Deus. Ele vai com a lenha, caminho de 3 dias. Chegou um ponto que eles pararam. Eu anotei aqui em casa, ainda faltou uma, mas eu anotei para nós. Isso aqui foi quentinha do céu. Pode procurar aí no YouTube. Pode procurar tem um negócio agora que fabrica a mensagem, né? É fácil, né? Eu não conheço esse, mas é um negócio que bota o nome assim. É o que? GVT, o que é? Diz que é fácil, mas só botar lá e já sai prontinha. Diz que até livro já sai. Por isso tem tanto escritor hoje, só a misericórdia de Deus. Pode procurar aí. Deus me deu 5, só deu tempo de colocar 4. Eu vou dizer as 4 para nós e vou encerrar aqui. Diante da pergunta de Isaac para Abraão. Quando eles pararam, Isaac, porque quem carrega a lenha sabe o que é o culto verdadeiro. Quem carrega o preço nas costas sabe o que está faltando. Chegou uma hora assim, num ponto lá, Isaac olhou assim, menino. E eu gosto de Isaac porque ele é desafiador. Se fosse a geração de hoje da moleza, ficaria calado.
Porque eu não coloquei aqui, não, mas isso aqui dá um ponto que eu vou dizer aqui. Relembrar o cordeiro aqui implicaria voltar para buscar. Porque é melhor buscar o cordeiro que ficou do que continuar sem ele. Por isso que tem muita gente aí caminhando sem ele, pregando sem ele, cantando sem ele. Mas não volta para se consertar. Não volta lá atrás para recomeçar tudo e dar tudo certo. Mas prefere ficar calado, prefere que ninguém toque. Não toca não, não lembra não, não foca não, fica calado aí. Isaac era um jovem daujado e fervoroso. Esse incendiava fogo. Por que incendiava fogo? Porque quem incendia fogo não fica calado quando você tem que o cordeiro está faltando. Pode ter pregador famoso, pode ter cantor famoso, pode estar a igreja cheia, mas ele não se cala. Olha a pergunta de Isaac. Pai, e eu acho interessante que eu notei aqui, ele apresenta, diz, eis aqui. É como alguém diz assim, eis aqui, pai. Tem fogo e tem lenha. Pronto. Para a música que eu conheço hoje, estava bom demais. Tem fogo? Se tem fogo, está bom demais. Pode tocar bateria, pode aumentar o do toque quando o pregador toca. Mas tem fogo, está bom demais. Vou correr, tem fogo, está bom demais. Tem fogo. Tem lenha. Se tem lenha, a Bíblia já diz. Tendo lenha, o fogo não se apagará. Ainda que o contexto fale de outra coisa. Fala de fofoqueiro, de outra coisa lá. E pregar para mestre não é pregar, é relembrar. Mas faltando lenha, o fogo se... Então ali não ia se apagar nunca, porque tinha fogo e tinha lenha. Então ele tinha a opção de dizer assim, eu vou ficar quieto. Eu não vou lembrar, pai, não. Porque nós já caminhamos caminho de 3 dias, e caminho de 3 dias é longe. Não? E se ele resolver voltar para buscar? Eu parei na mesa e fiquei chorando. Disse, quantos tem hoje? Que não diz, pai, aqui tem fogo, pai, aqui tem lenha. Quando eu prego, tem fogo, tem lenha, pai, o fogo incendia, o povo corre. Só tem uma coisa na minha mensagem, pai, não tem cordeiro. É por isso que aqui está cheia, porque aqui o cordeiro está. Aqui tem fogo, aqui tem lenha, aqui tem cordeiro. Agora tem muita igreja que nem tem fogo, nem tem lenha e nem tem cordeiro, por isso está com os bancos vazios. O povo já foi embora. Pode até ter fogo, mas não tem cordeiro. É só fogo, é só fumaça. Mas o bom é ver o cheiro do sacrifício do cordeiro e Deus aspirar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A primeira verdade é aqui que eu coloquei aqui. Nós encerrar. Glória a Deus. Coloquei aqui hoje. Glória a Deus, olha o nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira verdade. Não tem como caminhar seu cordeiro. A Bíblia diz no versículo 4. E eles caminharam 3 dias. E eu coloquei aqui. Quantos dias você tem caminhado com ele? Primeira verdade é essa. Não tem como caminhar sem ele. Fica provado que eu posso pregar com fogo e posso pregar com lenha, mas sem cordeiro não dá certo. Porque a honra aqui é para o cordeiro. Aleluia. Um dia João Batista estava batizando no Jordão e parece até que eu estou vendo. Naquele dia veio toda espécie de gente. João diz: raça de víbora, muitas cobras, siricucu, salamanta, cascavel, tudo foi naquele dia. Mas de repente
João olhou e disse: eis que vejo. E aqui me faz lembrar do Salmo 32, quando Davi enxergou, não enxergou isso, enxergou pela metade. Davi disse: bem-aventurado é o varão que tem seus pecados encobertos. Só isso, Davi, só isso. A lei, o próprio sertório, só cobria. Mas João foi muito além. Eis que vejo o Cordeiro, não que cobre, mas que tira. Não que cobre as transgressões, pecado, adultério, safadeza, murmuração, língua grande, mas que tira. Que tira. Levanta a mão, que tira. Levanta lá. O Cordeiro é quem tira. O Cordeiro é quem tira. O Cordeiro é quem tira. Derei, lebando, lebas. E lebarás. E não me alabato, queria bagas. E o Cordeiro está mexendo por aí no Brasil, está dizendo daqui, está dizendo dali, mas retirando. Porque ele não veio para comer, ele veio para tirar. Então não tem como caminhar sem ele. Caminhar o caminho de 3 dias. Saul reinou 40 anos. Só 3 anos reinou na presença de Deus. Eu fico pensando, como é que o camarada fica 3 anos com Deus e 37 sem Deus? Mas na cadeira. Dá para entender? Lá em Laodiceia, está onde? Do lado de fora. Todo mundo rico, batendo no peito. E ele dizendo: de nada eu tenho falta. Temos pregadores, temos cantores, temos dinheiro, temos tudo, temos empresário, não tem falta de nada não. Tudo cego, miserável, pobre e nu. Não tinha línguas estranhas, não tinha poder, não tinha revelação, não tinha problema, não tinha nada, ele do lado de fora. Glória a Deus. Mas o Cordeiro está aqui nessa noite. Não tem como caminhar sem o Cordeiro. Ele é o que você tem para apresentar nessa noite. Isaac disse: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas está faltando o Cordeiro. Segunda verdade eu coloquei aqui: quem caminha sem o Cordeiro não define lugar para adorar. Eu coloquei aqui. Isso está onde, meu pastor? Vou para a Bíblia, porque pastor prega ensinando, me perdoe, viu? Eu já fui daquela fase também de pregar e sem tomar água, mas depois você começa, o corpo vai moldando. Porque isso aqui não moldar a gente, nada mais molda. Aqui ou você tem caráter ou não tem. Aqui você é ou não é. E aí ele vai moldando. Mas venha comigo no texto bíblico 22. Eu enxerguei algo que eu não tinha enxergado nunca. Abra a Bíblia. Eu vou terminar no tempo, pastor Bíblia. Eu lhe amo. Ele é um homem grandão, mas não tem medo dele não, viu, irmão? Em nome de Jesus, não? Eu disse o quê? Quem não caminha, quem caminha sem o Cordeiro, não define lugar para adorar, sim ou não? Onde está essa verdade, pastor? Aqui, versículo 5. Disse Abraão, seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, iremos até ali. Eu pergunto, até ali é aonde? Aí eu vou falar o que os itinerantes falam. Você não entendeu. Até ali aonde? Isso é o mal de muita gente hoje. Eu chorei na mesa. Estava onde, meu amigo? Estava ali. Cadê tu que não estava na doutrina onde? Estava ali. Cadê tu que não estava no culto da mocidade domingo? Estava ali. A geração do ali não tem lugar definido. Ali pode ser ali, pode ser lá, pode ser acolá, não sei onde. Menos na igreja.
no lugar certo que deveria estar. Eu e o moço iremos até ali. Eu sei o que o texto está dizendo, mas aponta aqui. Iremos até, ele não diz lugar, ele não cita o nome. Ele vai citar o nome aqui, depois do sacrifício ele vai citar o Monte Moriá, Deus proverá. Mas até então não tinha nome. Nós vamos até ali. Estava onde, pregador? Que não tomou ceia? Estava ali. Estava ali em João Pessoa, estava ali em Esperança, estava ali em Ciano. Falou com o pastor, falou com o seu dirigente? Falou nada. Por quê? Porque saiu dali. Você cultua ali. Você cultua com ela, você cultua com ele. Você cultua com quem? Geração do que vai ali. Não define. Mas quem adora de verdade sabe o lugar onde vai adorar. Um dia o moço, Saul, antes de ser rei, estava perdido com o moço. E o moço, e Saul parece que já não sabia nada de culto e adoração. O moço foi quem disse: olha, rapaz, não se preocupa não, porque aqui nessas montanhas tem um homem. E ele é profeta. E todos que vão lá perante ele mostra o caminho bom e direito. Saul nem entendia de culto, nem sabia que tinha profeta. Ele estava liso, sem dinheiro. Nem andava preparado. E aí ele vai dizer: mas nós não temos o que levar para o homem de Deus. Aí o moço diz: rapaz, aqui ainda tem. Tem 2 moedas de prata aqui ainda. Sabe por quê? Porque tem gente que prepara. Tem gente que ainda tem. E o segredo da igreja: tem gente que ainda tem. Enquanto tem um que não tem, tem gente que ainda tem. É o segredo da igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Terceira verdade, coloquei aqui: louvado o nome de Jesus. Adorador de verdade não se satisfaz apenas com fogo e com lenha. Estava faltando o cordeiro ali. Ele não se satisfez apenas com o fogo e com a lenha. Está faltando o cordeiro. Não se satisfaça apenas com o fogo e com o seu. O culto tem de ser completo. Aleluia. Cordeiro não pode faltar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quarta verdade: lembrar do cordeiro é caminhar na unidade. Veja uma diferença comigo aqui no versículo, capítulo 22 e o versículo 8. Olha que pequena diferença, mas importante para os estudantes da Bíblia. Glória a Deus. Para aqueles que andam com o cordeiro. Porque quem lê Bíblia come cordeiro, se alimenta do cordeiro. Ele é o pão, o cordeiro é o pão. O fogo não é pão, mas o cordeiro é pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Olha o que diz o versículo 6. Olha uma pequena diferença. Tomou Abraão a lenha e o holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Foram. Olha o verbo aqui. Foram. Ambos juntos. Agora veja, depois do diálogo do cordeiro, depois da explicação da conversa com o pai, como vai mudar aqui. Versículo 8. O versículo 7 já está a conversa entre os dois, mas o 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Vírgula. O ponto. Assim caminharam ambos juntos. Aqui eles não foram juntos. Aqui eles caminharam juntos. Porque quando alguém tem o esclarecimento do cordeiro e o Deus que provê, e que só o cordeiro é quem vai prover, nós não vamos juntos, nós vamos caminhar junto. Uma coisa é eu ir para a igreja junto, outra coisa é eu caminhar junto. Porque quem caminha junto é diferente de quem vai junto. Porque quem vai junto pode ir até determinado lugar. Chegou o momento que Pedro foi até a porta, e dali a porta parou. E só entrou
porque alguém disse. Chama ele lá, traz ele para dentro. E eu louvo a Deus pelo ministério das mulheres, porque uma mulher foi e trouxe Pedro para dentro. Foi uma mulher que trouxe Pedro para dentro. E quando ele entrou, ele foi para onde, meu pastor? Foi lá para a fogueira se esquentar. A Bíblia estava com frio, fazia frio. E lá na fogueira, negou 3 vezes. 3 vezes, limitado. Esbarra na porta, só entra porque alguém puxa pela mão. E vai se esquentar na fogueira que ele não colocou uma lenha. Porque tem gente que só vive daquilo que os outros fazem e não daquilo que ele faz. Quer desfrutar do fogo, mas não ajuda a orar. Quer desfrutar das bênçãos, mas não participa das bênçãos. Mas mesmo assim tem fogo para tu se esquentar aqui nessa noite. Levanta a tua mão porque tem fogo para tu se esquentar aqui nessa noite. Aleluia. Mas o versículo diz que eles caminharam juntos. Quem caminha junto? Quem caminha junto vai até o fim, vai até o final. Aleluia. Quem caminha junto está no milagre das bodas de Canaã, está na ressurreição de Lázaro, está na multiplicação dos pães. Quem caminha junto vai até o fim, vai até o Gólgota. Quem caminha junto, caminha se você tem, se você não tem, se você é pobre, se você é rico, mas caminha junto. Ali levar é sério que bagaço. É a verdadeira unidade, caminhar junto. A Bíblia diz que Pedro e João subiram ao templo, nós somos juntos. E é a única coisa que une essa ideia é a oração. Porque Pedro era um nervoso, João era um amoroso. Mas na oração não tem esse negócio não. Pode ter cara feio, o outro pode abraçar. Mas para orar tem de ir junto. Ah, mas tem a cara feia com cara feia mesmo, que nós vamos caminhar junto. Cara feia é safadeza, cara feia sai com oração. Cara feia, cara triste, sai com oração. Onde é que está escrito isso, pastor? 1 Samuel 18. Anda toda angustiada, toda nervosa. Ele não tem filho, penina daqui, penina de lá. Sem comer. Foi orar. Tudo acontece quando vai orar. Tem até uns psicólogos que dizem, não é porque estava com depressão. Depressão estava ninguém, rapaz, era safadeza. Venha para orar. Tudo hoje é depressão, é depressão. Você quer vender livro, venda livro, mas ninguém quer depressão. Ah, porque Elias estava com depressão debaixo do... Que Elias estava com depressão, era perseguição, era um profeta de verdade. Profeta de verdade não tem depressão, não tem perseguição, correria, é isso mesmo. É uma Jezebel no calcanhar. Mas versículo 18, 1 Samuel, quando ela se levantou, o seu semblante já não era o mesmo. Aqui entrou triste, amargurada, saiu feliz, com a boca aberta, dentro aberta, dando glória a Deus. Fique de pé. Isso é caminhar junto. Quem caminha junto pode passar por luta, pode passar por prova, mas no final vai dar tudo certo. Eliseu e Elias andavam junto. Aleluia. Josué e Moisés andavam junto. Glória a Deus. João e Jesus andavam juntinho, tão juntinho que se agarravam. João andava tão junto que João tinha o costume de reclinar a cabeça. Hoje não dá certo isso hoje não. O negócio está tão miserável que não dá certo mais esse negócio hoje. Mas o amor é tão grande, tão verdadeiro, que eu encostava o peito aqui, ó. E foi o único que foi livre da morte pelo Império Romano. E mesmo depois lá de Patmos, parece que eu vejo Jesus dizendo: tu fosse caminhasse comigo até o fim, João. Porque no muito distante eu olhei lá de cima, não vi Pedro, não vi ninguém. Só vi a Maria. Pedro não era tão valente, cortou a orelha do camarada, mas não está aqui no final. Cadê? Cadê os outros? Não tem ninguém. Só tem João. Caminhou até o fim. Lá na ilha de Patmos, exilado, só pedra, condenado à morte. Jamais Jesus ia deixar ele só. Quem caminha junto, ele está lá.
Mas no capítulo 4, lá olhando, de repente no irmão João, uma janela se abriu. Porque se você caminha com ele até o fim, ele vai com você até o fim também. Chorebalá, chorebacandarabagá. Lebaio ele revasso, ele mitro revas. Pai, aqui é a tua igreja nessa noite. Diante dessa palavra, diante desse momento especial, meu Pai, diante dessa reflexão bíblica nessa noite, eu não posso satisfazer apenas com o fogo do momento, com as lenhas que surgem no momento, mas eu preciso lembrar do Cordeiro em todos os meus momentos. O filho pródigo um dia lembrou lá fora: estou aqui morrendo de fome, servo de meu pai tem pão com fartura. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi ter com seu pai, porque na casa tem cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Não silencie. Quando você sentir a falta dele, diga: não está faltando. Está faltando o cordeiro na nossa casa. Quem sabe nos relacionamentos, nas famílias. É tantas separações, tantas brigas conjugais, é tantas demandas para nós resolvermos, que quem é líder, dirigente de congregação, sabe o que eu estou falando. É tantos escândalos, porque está faltando o cordeiro. O fogo até engana, a lei às vezes até engana, mas quando o cordeiro aparece, revela. Porque tem coisa que só quem revela é o cordeiro. Os discípulos tomaram ceia, calado, ninguém disse nada. Jesus disse assim: um de vocês é o diabo, e todo mundo tomou ceia. Todo mundo tomou ceia. Mas Jesus fez uma coisa que ninguém esperava. E ainda disse: um de vós é o diabo, um de vós é o traidor. Fala pelas costas, murmura pelas costas, e não tem coragem de falar na frente. E toma ceia com a cara de pau. Delere, que lebau, errebaço, revés. Delimianto, role, que rebassai. Nduia lá, e o relevasse, relemitre, que o roubelas. O pão passou, o vinho passou, não teve revelação nenhuma. Mas quando a bacia d'água passou, um disse assim: tu não vai lavar meus pés. Veja que ele não disse nada quando o pão passou, quando o vinho passou, não disse nada. Mas quando a bacia d'água passou, ele disse: tu não vai lavar meus pés não. Se revelou na hora. Mas também veio a palavra: se eu não te lavar, cabra, se não te der um banho, cabra de peia, se não lavar a tua mão, tua cabeça, teus pés, então lava aí. Lava a mão, lava a pé, lava tudo, dá um banho. Aleluia. Está faltando o cordeiro, aleluia. Na nossa comunhão, na adoração, na santificação, está faltando o cordeiro. Mas o cordeiro está aqui nessa noite. O cordeiro está em alguns lugares nessa cidade, onde os bancos têm dificuldade de preencher. Mas Jesus vai levantar o homem de Deus, mulheres de Deus, com poder, com autoridade, para colocar o cordeiro naquilo que está faltando. Onde tem cordeiro, tem família unida, tem providência, tem providência, tem providência. Alarga, elebaixo, que 2026 é um ano de providência, onde pode na tua casa, na tua família, no teu ministério, porque Deus proverá, meu filho, porque Deus proverá, meu filho. Olha, você não entendeu? Porque Deus proverá, meu servo, não. Porque Deus proverá, meu pastor, não. Porque Deus proverá, meu evangelista, não. Porque Deus proverá, meu filho. Porque Deus proverá, meu filho. Onde você ser pregador, você é filho. Onde ser pastor, você é filho. Onde você ser evangelista, você é filho.
propriedade particular. Meu filho. Meu filho. Isso indica que tu tem dono. Tua casa tem dono, teu ministério tem dono, tua família tem dono, teus filhos têm dono. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Abra tua boca, glorifica, exalta, manifesta a glória para ele, a honra para ele. Sinta a presença dele aqui nessa noite. Deus vai prover a necessidade lá. Aleluia. Deus já está mandando o cordeiro para lá. A providência está chegando lá. Prepara o culto de ação de graça, porque vai chegar lá. Ele vai o impossível vai acontecer lá. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Dex comando que lebaco lemite que menácia, anapanto que lebrasse que menácia. A porta vai se abrir. Alguém vai te chamar. Deus proverá, meu filho. Deus proverá, meu filho. Deus proverá, minha filha. Deus proverá, meu filho. Deus proverá, minha filha.